Sejam bem-vindos ao 6º episódio do EduTalks, uma sequência de podcasts organizados pela EduSoft para fomentar o conhecimento na área de educação no ano do aniversário de 40 anos da EduSoft. Meu nome é Victor, atuo há quase 20 anos na área de consultoria e agora estou fazendo uma alteração ali, uma mudança interna dentro da EduSoft para tratar também na parte de sucesso do cliente. Certo? Nós temos aqui comigo as convidadas, né? A Fernanda Pimenta, né? Que é consultora educacional da Educatio, tá? E também a Daniele, da EduSoft, que trabalha na parte de qualidade, né? Como analista de qualidade da EduSoft. Perfeito, Fernanda. Fala um pouco do seu trabalho, da sua história aí pra gente. Victor, muito obrigada pelo convite, a todos da EduSoft, a Daniele que está aqui também. Eu só quero primeiro agradecer, né, o convite, acompanho a EduSoft já há algum tempo e parabenizar aí pelos 40 anos. A Educatio vai fazer metade, no ano que vem faz metade, faz 20 anos. Bom, eu sou a Fernanda Pimenta, eu sou fundadora da Educatio. Fiquem despreocupados que todo mundo vai falar Educatio, porque é em latim e o T tem som de C, né, no latim, então é educação em latim. A Educatio existe há 20 anos, vai fazer 20 anos, mas eu tenho experiência profissional na área de registro acadêmico e também de regulação das instituições de ensino superior há mais de 30 anos. Minha formação é em Direito, depois eu parti para a especialização em Gestão, Direito Educacional e tenho mestrado em Educação, justamente para aliar, né, essas duas áreas de conhecimento e aí se transforma aí no direito educacional. Então, estou muito feliz por estar aqui, eu acho que vai ser um papo bem gostoso. Imagina, Fernando, o prazer é todo nosso aí de receber você com toda essa bagagem de conhecimento que vai ser bem importante para o nosso bate-papo aqui, né, sobre o nosso assunto. Perfeito. E está aqui com a gente também a Dani, né, da Daniele, da EduSoft, trabalha lá na qualidade com a gente. Dani, fala um pouquinho de você. Então, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite, Vitor. Eu atuo, então, na EduSoft mais na parte de testes e de qualidade do nosso produto. E, para mim, foi um grande desafio essa parte educacional, porque eu não venho dessa área de atuação. Eu era mais de software de produto. Então, migrar para a área educacional mudou todo o meu conceito. E lembro-me que quando o meu primeiro desafio foi bem sobre o que nós vamos conversar hoje, né? A parte ali de gestão, a parte do diploma. E lembro até hoje quando o gestor do projeto, ele disse, olha, quem aprender a testar a qualidade do diploma, aprende sobre todo o sistema. Porque Legal. É preciso saber todas as configurações, tudo que é preciso que a secretaria, que o professor faça. E realmente foi algo bem difícil para mim no início, compreender todos os processos antes e também entender um pouco da legislação, mediante tudo que a gente implementou para frente, né? Então foi um grande desafio que a EduSoft me proporcionou e eu fiquei bem feliz com ele. Hoje eu gosto de atuar na parte da educação e vai ser muito legal esse bate-papo, principalmente com a Fernanda, porque ela já tem esse conhecimento mais no dia a dia, ali direto com o cliente. Que legal, que legal. Essa observação da Daniela, a gente assume essas demandas, essas necessidades, né? E realmente o diploma digital ele chegou para testar todo o sistema de ponta a ponta, né? Hoje é um processo importantíssimo, que é o serviço / produto que eu estou entregando para o meu cliente principal, né? O cliente do nosso cliente, né? Então, realmente é o nosso produto mais importante, final, né? Pessoal, vamos iniciar aqui as nossas conversas, né? Eu vou fazer algumas observações, algumas perguntas para a Fernanda e vamos todos, né, discutir sobre esses itens. O nosso tema de hoje, né, só reforçando, é o registro acadêmico no ensino superior. E aí a gente vai, como o registro acadêmico no ensino superior é uma questão extremamente ampla, e se a gente fosse falar de todas as situações que acontecem, nós passaríamos aí tranquilamente alguns dias, né?
de consultoria, né, Fernanda? Então, nós vamos focar no resultado que é o nosso diploma digital, discutindo um pouquinho sobre todas essas necessidades e a Dani vai nos ajudar com essas informações também um pouco mais técnicas e a Fernanda vai nos apoiar na parte de consultoria de negócio, né, Fernanda? Ok? Perfeito. Pessoal, então vamos lá. A minha primeira pergunta, né, o primeiro ponto para a gente começar a nossa discussão é que, como eu iniciei ali, não dá para a gente falar de diploma digital sem falar da importância do registro acadêmico. Organização, controle, né, do registro acadêmico, né, Fernanda? E eu acho que é interessante a gente salientar, eu vou já fazer uma introdução, dizendo que desde sempre, né, não só por conta do diploma digital, desde sempre as secretarias acadêmicas eles já tinham essa demanda, essa necessidade do controle. Não é algo novo por causa do diploma digital. Mas o diploma digital fez com que muitos setores aí se movimentassem, né? Vou te dar a palavra, Fernanda. Obrigada. Olha, foi bom, inclusive, né, vocês pensarem a partir desse tema, né, do registro acadêmico, que é o diploma digital, porque é a principal dor hoje de todo mundo, de todos os profissionais que trabalham na secretaria acadêmica. Por quê? Não é algo novo, mas o formato é novo. E partindo de um formato novo, e principalmente que envolve tecnologia, assusta muito. E sabe por que assusta muito a gente? Porque secretaria é algo cartorial, sabe? Bate carimbo, visto, confere, esse documento tá ok. Tudo que o diploma digital, a legislação vem trazer para a gente, que tem que ser verificado, a gente já via na secretaria. Se o documento é autêntico, se é verídico, né, a veracidade dele, todos os aspectos. Só que ele não está mais na nossa mão. Então, a secretaria, como algo cartorial, é diferente quando você pega um documento na mão, confere com o original, o aluno estava na sua frente no balcão, você já resolvia até algumas dúvidas ali e fazia a matrícula. Ou seja, você já conferia na hora. Se o aluno precisasse tirar uma cópia autenticada, ou dependendo do documento, a gente aceita cópia simples, já tirava no próprio campus da instituição e tal. Isso era tudo muito próximo, muito perto e palpável. Isso. Agora, a gente está falando de documento nato digital. Ele nasce digitalmente e o MEC começa a baixar algumas portarias, né, e legislação, enfim, atos normativos para a gente, da secretaria. Então, eu estou falando aqui da secretaria, Dani depois vai falar da parte de TI do sistema. Técnico. Então, Dani, como é que a gente se sente aqui na secretaria e por que a gente, às vezes, demanda muito do suporte, né, dos nossos sistemas acadêmicos, enfim? Porque tudo que é nato digital e que você não consegue nem saber, começaram a falar XML, né? Vem lá a portaria, então, olha, tem que ser no formato XML, isso, aquilo, outro. Todo mundo entrou em pânico. Por quê? Na secretaria, a gente não costuma ter a pessoa de TI junto com a gente. Não costuma. Então, o que muda também de relacionamento? Antes, a gente tinha que trabalhar muito próximo do financeiro, das particulares. A gente passou a ter que trabalhar muito próximo do financeiro e depois coordenador de curso, para entender mais a parte pedagógica, do jurídico e da regulação, porque tem muita questão de prazos e a regulação junto, e documentos da secretaria para mostrar para o MEC e tal. E agora a gente tem que trabalhar muito próximo do pessoal do TI e do nosso suporte de sistema acadêmico. Esse é um fator que eu vejo nos cursos e vejo com relação aos clientes, da dificuldade dos profissionais que trabalham na secretaria e de uns tempos para cá estão tendo que entender mais sobre tecnologia da informação e da comunicação, termos que a gente não precisava nem se preocupar, passava longe. Hoje,
a gente tem que se preocupar. É interessante, eu até fiz diversos treinamentos de implantação de diploma digital em instituições de ensino e eu tento, para tranquilizar, né, a equipe de secretaria, eu uso o conceito de malote digital. Sabe, pessoal, lembra que o XML, ele não deixa de ser um malote digital. Você estava acostumado a abrir uma pastinha e colocar todos os documentos lá dentro. É a mesma coisa, só que criptografada, né? E assim eles conseguem ficar mais à vontade, né, com esse conceito, porque aí parece ser palpável, apesar de não ser, né? Isso, você vai apertando a tecla SAP. Mas por que que você consegue apertar a tecla SAP? Você acabou de falar na sua apresentação que está há quase 20 anos na EduSoft. Sim. E a EduSoft, dentre todos os sistemas que eu conheço, não estou falando só porque eu estou aqui, de todos os sistemas que eu conheço, vocês sempre se preocuparam em entender do negócio educação. E aí eu pego o gancho até da apresentação da Dani, né, ela falando, olha, eu comecei com outros tipos de sistemas, desenvolvendo outros tipos, e vim para a educação. Primeiro que, se pegou na veia, Dani, já era, você já está contaminada, você não sai mais da educação. Não sai mais. Isso é fato. Sei como é. Eu falo isso para todo mundo, porque, olha, a gente reclama, trabalha os 3 períodos, sábado e domingo, mas gosta. Pegou na veia. E outra, quando você se apropria do negócio educação, como você falou, do controle e registro acadêmico, do início ao fim, para vocês transformar o módulo em diploma digital, foi mais tranquilo. Isso é bem interessante da gente comentar, porque, inclusive, antes do diploma digital, a EduSoft já disponibilizava para os clientes o conceito de controle do registro acadêmico dentro do sistema, né? Então, em todas as implantações que nós realizávamos no ensino superior, a gente já tinha, desde sempre, uma tela onde se fazia o controle da integralização dos alunos. Essa tela já verificava documentos pendentes, já verificava se o aluno tinha integralizado a grade. Então, quando chegou o diploma digital, a gente já tinha a tela de origem, a tela de controle. Então, o que a gente precisou fazer foi realmente trabalhar em cima das coisas novas, né, que a legislação estava trazendo, mas a gente manteve a estrutura. E aí a gente, até um outro gancho, né? Apesar da gente ter, Fernanda, essa tela há muito tempo, nós ainda tínhamos muitos clientes que faziam do jeito tradicional, né? Que chegava lá no final da conclusão do curso e montava os documentos por fora do sistema, né? Fazia todos os controles necessários, isso eu não tenho dúvida nenhuma, só que muitas vezes fora do sistema, né? E eu acho que você deve ter também interagido bastante com esse tipo de coisa, né? Olha, eu digo que é como você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Porque você tem tudo na sua mão, e se você não alimenta, é claro que você não vai ter o relatório no final, você não vai ter o histórico completo no final. Tem a parte docente, é um ponto de muito sofrimento para as instituições de ensino, no caso do histórico digital. Porque a legislação vem, essa nova, né, a 1095, enfim, as outras portarias, vem exigindo que o nome do docente venha no histórico. Nossa, isso deve ter sido para vocês, né, de desenvolvimento, e para a Dani, testando, muito complicado, porque as instituições de ensino, olha, eu posso estar errada, mas eu posso chutar 98% das instituições, elas não alimentavam o sistema com informação do professor, o nome do professor, com titulação do professor, completa, né? Isso separado. Sim. E nós tivemos alguns agravantes, né, nesse meio tempo. Então, mesmo lá na 1095, nós implementamos a questão do professor e da titulação, e aí quando chega a legislação mais próxima ali do diploma digital, eles criam um tipo de titulação, né? Que aí é uma multisseleção. Aí você estava brigando com as secretarias
para que elas colocassem ali a titulação para atender uma legislação em 2018, e aí chega uma legislação em 2020 dizendo, não, aquele texto de titulação que você colocou não serve, tem que ser um tipo pré-determinado, né? Outro gancho que você puxa. Nós temos o nosso país tem uma diversidade, inclusive, de nomenclatura para titulação. Titulação do professor até que nem tanto, porque ou é mestre, doutor ou especialista, né? Mas, enfim, de repente tem instituição que colocava mestrado, doutorado, enfim. Mas, por exemplo, na situação de matrícula do aluno, também a legislação traz só alguns tipos, sendo que, de repente, a gente usa desistente, abandono, sabe? A gente usa outras nomenclaturas que, quando baixa a legislação, o legislador, ele nem tem conhecimento dessa diversidade. Eu consigo ver isso porque nos treinamentos eu acabo, e vocês também, têm clientes de tudo quanto é estado. Enquanto um estado chama o diário de classe de diário de classe, em outro estado chama de pauta. Para mim, pauta é pauta de reunião. Nós temos um país muito grande, né? E com muita diversidade, é verdade. Até isso, eu como viajo o país inteiro, né? Fazendo implantação do sistema, eu também sinto essa dificuldade. Então, muitas vezes eu recebo uma pergunta durante um treinamento e eu peço para a pessoa, olha, deixa eu tentar entender o que é isso, né? Porque às vezes ele realmente chama com uma nomenclatura diferente. E aí a gente está muito ali focado na realidade sul, sudeste, e a gente tem outras realidades espalhadas pelo Brasil, né? E precisamos fazer alguns ajustes em alguns momentos, na verdade. Então, assim, eu vou até passar um gancho agora para a Dani falar um pouquinho sobre isso, né? A gente falou um pouco de negócio, né? E toda essa cadeia, essa estrutura necessária para a emissão de diploma no quesito negócio, né, Fernanda? E aí, Dani, no que diz respeito, né, ao sistema, né, como que o mentor ajuda, né, a organização da secretaria no que diz respeito ao registro acadêmico, né, correto para a geração de diploma, porque também não adianta a gente registrar errado, né, Fernanda? O registro tem que estar certo, tá? E aí, assim, no que diz respeito a processos direcionados, campos obrigatórios, para que a gente possa direcionar esse usuário de secretaria, como a Fernanda falou, estava muito acostumado com as coisas palpáveis, né, no dia a dia dela, era aquele papel que dava o carimbaço, e aquele ali está visto, né? E como que o mentor consegue apoiar nesse sentido? Como que a gente trabalhou, né, no desenvolvimento e na qualidade para que ele consiga fazer da melhor forma esse controle? Então, a primeira coisa que nós precisamos melhorar no sistema é que o mentor ele deixava muito aberto para o usuário fazer os devidos cadastros quando ele quisesse. Aí o que acontecia? Quando ele ia lá emitir o XML, dava um monte de erro. Isso aí. E que erros são esses? Porque não basta dar um erro, né? A gente precisa mostrar para o usuário qual que é o erro que precisa ser corrigido. Então, nós começamos primeiramente tornando as mensagens muito mais claras. Legal. Tá faltando a titulação, tá faltando quem validou a disciplina, tá faltando informar as horas acadêmicas, que tem que fechar. Hoje em dia, o XML valida isso se está fechando as horas. Legal. Então, nós começamos a colocar o máximo de informação para o usuário possível. Só que continuava exibindo as mensagens porque o usuário ia deixando sempre para o final, porque ele já era habituado a isso, né? Então, outra coisa que nós fizemos que foi bem legal é que tudo que é obrigatório para a emissão do diploma, já seja obrigatório no início. Quando ele faz a matrícula, os documentos que são obrigatórios entregar, já vamos começar a exigir. Eu cadastro um professor, eu já sou obrigada a colocar a titulação. O sistema não deixa ir para frente sem isso. Perfeito, vai lapidando mesmo a informação. Exatamente. Legal. E até o nosso próprio pessoal interno do suporte, lá no começo teve uma dificuldade para dar esse suporte, porque é bem interessante
porque a Fernanda até mencionou assim, vai ser o XML, a maioria, o que é isso? Muita gente questionava, eu não vou mais ter o diploma impresso visualmente. Nós tivemos algumas pessoas vindo, não, mas eles querem ver o diploma, eles vão ver esse XML, porque o XML ele é muito conhecido para quem já era da área, por exemplo, do financeiro, que é acostumado a fazer nota fiscal. Você tem o XML da nota fiscal e você tem a DANF. Como que isso foi trazido para o mentor? Então, o XML é algo entre o sistema do MEC com as IES, para eles baterem as informações, passar no validador, e a DANF continua sendo o RVDD do sistema. Então, a gente tem essa representação, né? Exatamente. A única coisa que muda no diploma é do botão imprimir ou enviar para assinatura para frente, não para trás. Os processos anteriores, eles permanecem iguais. Isso então, tem até no mentor, existem duas maneiras, né? Você emitir o diploma e você enviar o diploma para assinatura. Algo que a gente estava tendo bastante problema é que eram feitas as validações somente quando eu enviava para assinatura. Então, nós vimos a necessidade de fazer já no momento em que se emite o diploma. Então, todas essas validações que são feitas em cima no momento em que eu envio o XML, eu já faço no momento em que eu vou emitir o diploma. Para quando chegar a enviar o XML, já está tudo ok. Exato, e só certifica quem tiver exatamente. Legal. Então, já nas duas opções que o mentor tem, na primeira, que é emitir o diploma ali, já vai aparecer quem tiver tudo corretinho. Que legal. Então, ainda existem, para gerar o diploma, há várias validações. Então, ainda existem muitas melhorias a serem feitas. A gente vem trabalhando no diploma tem 2 anos já, mas hoje eu posso dizer que ele está bem estável, mas ainda há bastante coisas que nós queremos já colocar antes de chegar no processo final. Está na nossa lista de melhorias, né, Fernanda? A gente sempre tem uma lista de melhorias, né? Exatamente. E eu fico pensando, esse trabalho que era antes, quando era tudo isso manualmente. Porque eu não peguei essa época, mas eu já peguei a época do digital. Então, hoje, quando eu penso assim, eu não trabalho em uma escola, em uma graduação, mas eu fiz uma graduação, faço uma pós. Então, eu fico pensando o trabalho que é fazer tudo isso manualmente. E hoje, eu não imagino eu pegando um diploma manualmente, sendo que eu tenho o digital tão próximo. Sim, é uma realidade que agora é que a gente ainda tem pessoas se formando, né, que ainda tem aquela necessidade do papel. Tem universidades, por exemplo, que pediram para a gente ainda permitir imprimir em lote os RVDD, porque eles querem entregar como produto entregue, né, resultado daquele serviço contratado, porque a pessoa ainda coloca no quadro atrás, né, da cadeira dele, né? Então, e isso ainda continua sendo possível. Tudo bem, só que é uma representação visual de algo que foi gerado de forma digital e com todos os controles. Dani, aproveitando aí, eu acho que talvez você queira complementar, e o mentor hoje, ele tem alguma limitação no que diz respeito a instituições que são faculdades que apenas expedem, e instituições que expedem e também registram o diploma? Como é que hoje isso está bem resolvido dentro do mentor? Então, quando a IES apenas expede, o que é o diploma? Ele é o histórico escolar lá todo do aluno e 2 outros arquivos que são referentes à graduação. Então, são gerados 3 arquivos, né? O XML do histórico, o XML do diplomado, o XML do documento. Perfeito. Lembrando que há uma ordem para ser gerada e para ser enviado para assinatura. Então, assim, quando a IES apenas expede, ela gera 2 XMLs, né? Que é do histórico e do documento. Legal. Esse, como que funciona para o MEC? Porque, às vezes, as pessoas podem achar que nós colocamos campos da nossa cabeça, obrigatório. Não, o MEC, ele tem lá, como que eu sei? Lá no portal do MEC, nós conseguimos ter acesso a todas as portarias, ao XSD, ao layout. Então, o MEC forneceu lá todos os campos que são obrigatórios, no caso das titulações, as que são aceitas. Né? Então, nós,
Então, voltando à ESC SPED apenas, que vai gerar 2 registros, que é o histórico e o XML do documento, ele vai seguir o padrão que está lá na portaria, no portal do MEC, cada campo daquele. Então, ele gera o primeiro arquivo do histórico, depois ele copia essas informações para o próximo documento. Assinado, Então, né? exatamente. Sim. Envia para assinatura. Isso é no caso da que apenas SPED, vai ter esses 2 XMLs e a registradora vai gerar o último arquivo, que também é uma cópia dos outros 2, com mais informações referente à registradora. Perfeito. Quando ela expede e registra, ela gera os 3 arquivos. Esse é o caminho mais fácil, mais simples e que dá menos problema. Geralmente, quando ela só expede, sempre dá umas inconsistências com a registradora. Isso, tem as questões da versão, né? A gente, na virada da versão 1.4 para 1.5, nós estávamos, nosso sistema acompanhando as datas da legislação, Fernanda, e tinha algumas registradoras que ainda estavam numa versão anterior. E aí a gente encontra esse tipo de dificuldade, né? A gente está sempre se antecipando e entregando nos prazos as mudanças, né, determinadas pelo MEC, mas quando a pessoa depende de um terceiro, você tem que alinhar a sua versão com a versão da instituição certificadora. Então, acontecem algumas inconsistências nesse sentido, né? Principalmente, os maiores problemas que a gente tem hoje com relação ao diploma são campos que não são exigidos pelo MEC, que ficou aberto. Então, um exemplo são os atos regulatórios. O MEC, ele exige que envie um ato. Mas qual vai ser? Se é pela data de expedição, se é a data de conclusão, ele ainda não faz essa validação. Então, a gente ainda tem problema com algumas registradoras que umas querem que envie o ato de quando o aluno cursou, outras quando o aluno concluiu, outras que querem na data da expedição do diploma. Então, isso é algo que a gente aí tem que sentar, conversar com a registradora. Tem interpretação, né? Tem interpretação. Essa é a maior dificuldade, né? Quando está tudo escrito exatamente como tem que fazer, nós que somos do TI, para a gente é mais fácil do mundo, né? Porque é só fazer aquilo que está escrito. O problema é quando a gente tem interpretação. Quando tem interpretação, eu posso interpretar de uma forma e a Dani de outra, né, Fernanda? E a gente reclama quando está tudo escrito e tem que ser desse jeito. Aí, quando deixa em aberto, a gente reclama, porque, meu Deus, o que eu coloco ali? Exato. Isso é bem interessante. Principalmente, né, Vitor, porque o diploma digital, agora, ele deixou aberto que você possa enviar para a registradora que você quiser. Você não é mais obrigado a enviar somente para aquela registradora. E cada registradora quer ter a sua regrinha referente a esses campos que não são obrigatórios. Aí mexe aqui, aí a outra registradora, não, mas nós queremos desse jeito. Exato. Então, chegar nesse consenso com relação aos campos que não são obrigatórios é o que a gente mais tem problema hoje. Legal. Isso, Fernanda, foi bem interessante, né? Porque abriu um mercado interessantíssimo. Aproveitar que a Dani bateu nesse assunto, né? Hoje, antes do diploma digital, as faculdades elas estavam um pouco limitadas, né? A região, porque era mais barato mandar uma lote também, né? Então tinha um custo envolvido. Mas hoje em dia você não tem mais esse problema regional, né? Se você encontra uma registradora lá, eu estou em Santa Catarina e eu tenho uma lá no Ceará que faz um trabalho legal e tem um preço melhor, não tem problema algum, né? Mas, por outro lado, no sistema EMEC, a gente tem que colocar... aí é quando mistura, né, o registro acadêmico com a regulação, que é o PI, o Procurador Educacional e Institucional, que faz essa comunicação da instituição com o MEC. Então, esse PI que tem acesso ao sistema EMEC tem que colocar lá qual é a registradora atual, assim como a Dani falou, a gente pode trocar e tudo mais. E no formulário que o MEC encaminhou para todas as instituições, pergunta se é uma registradora no mesmo estado ou se é de outro estado, se você teve problema ou não, se foi rápida a comunicação, se está conseguindo a integração dos sistemas. Então, isso que a Dani falou,
de que a gente, muitas vezes, tem que ir ajustando com a registradora daquela faculdade a interpretação de algum campo ou de alguma informação que é obrigatória colocar, como do próprio docente, teve várias interpretações, né, Dani? Várias. Sim. Teve registradora que falou, tá, se você não tem o docente, coloca o coordenador do curso. O atual, o da época, tá, se vem vindo um aluno de transferência, você coloca o docente da outra instituição no seu sistema e no seu histórico. Não é bom mesmo, não é bom mesmo, né? Então, coloca o coordenador ou coloca o seu professor. Isso muda de uma instituição para outra, essa interpretação, quando isso não está regulamentado. Não está escrito, né? Está escrito numa legislação, a gente tem que interpretar. E nessa de interpretar, é o que a Dani falou. Cada universidade que registra os diplomas de outra faculdade, ela segue a orientação dela própria. Se eu considero, que aqui não tem o docente, eu vou pôr o coordenador, é essa orientação que ela vai dar para você também, porque o que ela entende como correto. Perfeito, né? Perfeita colocação. Então, não tem uma padronização. E aí, nisso, entra a sua primeira pergunta, né? O seu primeiro ponto, assim, para a gente começar o bate-papo. A capacitação e a atualização profissional. A legislação brasileira é muito esparsa, muito esparsa. Para a própria matrícula, não tem uma portaria ou resolução que diz assim, olha, para matrícula no ensino superior, na graduação, o aluno tem que entregar tais documentos. Sim. Não tem. A gente segue do registro de diploma. Se é obrigatório para o diploma, é o que eu vou fechar e amarrar na matrícula. Porque eu já vou trabalhando esse registro desde o início. Porque lá no final, quando ele tiver terminado e vai para a colação de grau, eu vou pedir documento que eu não pedi no início. Primeiro, o aluno reclama, você causa um desgaste com o seu aluno que está saindo e poderia fazer a pós-graduação com você, ou poderia indicar a instituição para uma outra pessoa. Então, você causa um desgaste com o aluno, ele fica falando, já entreguei, ou por que não pediu antes, e ele próprio, primeiro, que nem sabe, e outra, não se sente também responsável pelo nosso prazo que hoje a gente tem para registrar o diploma, que passa brincando. Sim. Brincando. E quanto mais eu tenho capacitação, entendendo a legislação e me mantendo atualizado, eu consigo, inclusive, conversar com a instituição que vai registrar o meu diploma e apresentar argumentos que ela pode repensar a interpretação dela. Sim, é bem interessante esse seu ponto de vista, porque eu, como eu falei, já implantei diversos diplomas e eu recebo esse tipo de questionamento. Então, dessa lista aqui, porque no nosso sistema nós colocamos toda a lista de documentos obrigatórios do MEC. Obrigatórios não, documentos da lista do MEC. Existe uma lista de documentos. E aí, quando eles me perguntam, tá, mas todos esses documentos são obrigatórios? Eu falei, depende da sua certificadora. Essa é a resposta que eu dou. Porque eu tenho faculdades que só cobram o RG e a comprovação da conclusão do ensino médio, mas eu tenho outras faculdades que cobram muitos outros documentos. Por quê? Porque a registradora dela solicita, né? Então, acho que a informação ela é muito importante nesse sentido, né, Fernanda? Realmente você está alinhado com a sua certificadora, com a sua registradora, tá? O sistema, hoje o mentor, ele te oferta todas as possibilidades. E aí, alinhando com a sua registradora, você vai poder fazer as escolhas corretas para que o seu arquivo não seja invalidado ou né, tenha qualquer tipo de problema com a sua registradora, né? Nessa questão dos documentos, é bem interessante vocês tocarem, porque nós tivemos alguns problemas que haviam registradoras que obrigavam que tivesse no XML todos os documentos e outras que não.
Para o MEC, se você enviar um documento comprobatório, estava valendo. Só que tinha registradora que queriam todas. Então, como que a gente decidiu trabalhar? Tornar isso aberto para o cliente no cadastro de documento. É obrigatório para a conclusão do curso esse documento? Então entra. Se ele configurar como obrigatório, o aluno não vai aparecer lá no momento, e o aluno não tiver entregue, não vai aparecer no momento de gerar o diploma. Legal. Porque ele não entregou isso. Agora, se ele aparecer, ele já entregou todos e o mentor vai enviar esses caras lá na tag de documentos comprobatórios. Porque a gente não podia bloquear, obrigando a enviar todos, porque não é uma exigência do MEC, é da registradora, no caso, né? Exato. A gente não podia engessar, né? Exatamente. E uma coisa também que a gente teve uma ação bem rápida foi quanto ao tipo de documento, né? Então, inicialmente, no primeiro momento, tinha que ser PDF, tudo bem, PDF. E daí depois, no momento oportuno, mudaram para o PDF do tipo A, né? E aí, Sim. nós hoje convertemos, quando Já a gente converte. insere um documento, não importa qual é o tipo de PDF dele, ele converte para o PDF do tipo A. Então, o cliente ele não precisa ficar fazendo conversões anteriores, né? Para a gente ter certeza que o documento que está lá é o correto. Sim, e sabe, como eu estou sempre, né, nos treinamentos com o pessoal de secretaria, eu entendo o sofrimento deles, porque, olha, eles ficam no meio. Quem está na secretaria fica no meio entre a legislação, e se você for ver, todos os documentos seriam obrigatórios para matrícula, todos. Porque tem o Código Eleitoral que fala que não se pode fazer matrícula se a pessoa não apresentar título de eleitor e o comprovante de última votação, inclusive em renovação de matrícula. Quando você vai para a legislação da lei militar, o reservista tem que apresentar, se ele tiver entre 18 e 45 anos. Tem 46? Eu não preciso mais pedir, não é obrigatório. Então, a legislação, como eu falei, é esparsa, mas todas elas que tratam sobre documentos para matrícula, sem contar o jurídico, né, para o contrato e tudo mais, tudo seria obrigatório. A secretaria sempre tende para o obrigatório e para ter tudo redondinho, só que ela também sofre pressão. As particulares sofrem muita pressão com relação ao negócio. Olha, Sim. Não trava, porque se o aluno tiver que buscar título de eleitor, tiver que buscar o atestado de reservista ou tudo mais, ele vai fazer matrícula em outra instituição. Então, eles ficam, sabe, entre a cruz e a espada, né? A espada. Certo. Ficam. Não, é verdade, é verdade. Hoje em dia, nós montamos também os processos seletivos, né? E a gente quer a entrada mais rápida possível, não quer gerar dificuldade. E aí, depois, a secretaria fica com essa responsabilidade de correr atrás dos documentos, né? Faz parte do dia a dia. Fernanda, você colocou um ponto ali de capacitação, né? E eu queria chamar um pouco isso para a gente conversar, né? A gente falou de diversos pontos relacionados ao diploma e olha quanta informação a gente falou. E como é importante, né, eu estar capacitado ou mesmo ter uma consultoria de negócio, né, para que a minha secretaria esteja capacitada, as pessoas que estão envolvidas no processo sejam capacitadas com isso. Como eu sei que você trabalha focado nesse processo de capacitação, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de capacitação, né, que é feito também pela sua empresa de consultoria. No nosso lado, a gente faz muito mais uma consultoria de sistema, de implantação de sistema, né? A gente aprende muito do negócio, mas a gente sabe que vocês têm toda a expertise aí para falar disso. Inclusive, um tempo atrás, olha, eu não consigo nem me lembrar quanto tempo atrás, um pessoal novo que estava entrando na EduSoft fez o curso. Disponibilizei material, olha, estou aqui para qualquer dúvida. Por quê? Vocês se interessam a entender do negócio, né? Do meu lado, o que eu trabalho com os profissionais que vão trabalhar tanto em secretaria quanto em regulação, mas a secretaria, a gente fala que é a espinha dorsal da instituição de ensino. E por que o diploma está tão em alta? Porque é o diploma que vai coroar, né? Que vai apresentar e atestar, certificar
toda essa trajetória do aluno na instituição. Então, se eu, enquanto profissional de secretaria, eu vou registrar cada momento dessa trajetória e vou controlar que essa trajetória se dê de acordo com as normas internas da instituição e de acordo com a legislação, se eu não me mantenho atualizado, né, busco cursos de capacitação, enfim, como a legislação ela vai mudando muito, pode ser que passe uma portaria ou outra e a gente continue fazendo um registro que não está condizente com a legislação. Então, por exemplo, o nosso curso de registro acadêmico, ele tem 6 meses de duração. Porque realmente é para passar por toda a legislação, desde o processo seletivo até o registro de diploma. E como a legislação é muito esparsa, não tem um código, né, que nem o Código do Consumidor, o Código Penal, o Código Civil, não tem. Então, a gente vai tratando de todas as situações de matrícula e situações do curso do aluno dentro da instituição, e acaba passando até pelo corpo docente. Sim, é porque não tem uma receita pronta, né? A educação, ela é extremamente... Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da educação, fui pescado pela educação, né? É essa flexibilidade do trabalho, né? Eu passo por diversas instituições de ensino e nunca é a mesma coisa, né, Fernanda? A gente sempre tem situações diferentes, processos diferentes, e eu acho que isso é algo muito interessante na educação. Não tem rotina. Não tem rotina, não tem rotina. E tá sempre, né, até o pessoal da qualidade, né, Dani, tá sempre aparecendo uma coisa nova para fazer. E é interessante você falar dessa questão da capacitação, né? Nós, hoje, a EduSoft, ela é uma empresa que desenvolve sistemas só para educação. A gente não faz outra coisa, né? E a gente precisa entender de educação. Então, a gente está sempre debruçado sobre as legislações e, de vez em quando, se capacitando, né? Se mantendo ativo aí nessa questão da legislação e de processos educacionais, né? Eu, pessoalmente, fiz recentemente um MBA na área de gestão universitária, né, na PUC, porque eu senti essa necessidade. Poxa, eu estou lá dentro das universidades, eu quero conversar mais de igual para igual, trazendo algumas demandas e podendo ajudar da melhor forma aquele cliente que, às vezes, ele nem... o ideal para ele seria contratar uma consultoria de negócio, sabe, Fernanda? Mas, às vezes, né, nem sempre eles vão nessa linha de negócio e a gente acaba ajudando também, moldando o sistema para ajudar ele, né? Mas por isso que o atendimento de vocês é diferenciado. Legal. Nós temos hoje um feedback bem interessante nessa linha e tentamos capacitar a todos, né? Desde o suporte. Agora eu estou iniciando esse trabalho de sucesso do cliente e eu estou me envolvendo no pré-venda até a vida na jornada do cliente como um todo. Então, a gente quer vender melhor, o cliente entendendo o que ele está comprando, a gente quer implantar melhor, a gente quer acompanhar melhor ele para que ele tenha na sua jornada com um sistema bem mais tranquilo, né? E com isso facilitando, assim, ajudando também, né, o trabalho dos consultores educacionais, né? Super, porque olha, é um caminho sem volta. O pessoal de secretaria não tem mais como viver sem fazer amizade, né, com o seu sistema, ou procurar um sistema que realmente atenda o controle e o registro do início ao fim, integrado, do que você ficar trabalhando com vários sistemas. É loucura, é muita loucura. E, assim, é um caminho sem volta. Legal, legal. Já estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, né? Passou muito rápido. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né, Fernanda? Não vai faltar oportunidade, né, Fernanda? E aí, assim, uma pergunta para a Fernanda, para a Dani, eu também quero participar, que é a seguinte: hoje a gestão do diploma digital, né, é um caminho sem volta, né? A gente já sabe que e aí eu quero o seu ponto de vista, que também está dentro das instituições de ensino apoiando elas, né, Dani e Fernanda. Porque
como a gente falou, né? Antes a gente tinha todo um processo manual que às vezes dava certo, na maioria das vezes dava certo, mas tinha risco também daquele malote voltar da certificadora e eu ter todo um trabalho de novo. E hoje eu começo a fazer isso tudo de forma digital, apertando um botão, encaminhando, o sistema me ajudando a conferir, né? Então, eu não vou mandar um documento faltando uma informação obrigatória, né? O sistema vai dizer, não, eu não vou gerar esse documento se você não colocar esse campo, né? Então, no seu ponto de vista, no meu ponto de vista como consultor, eu entendo que é um caminho sem volta. As instituições que eu implanto, depois do processo de implantação e depois que está tudo rodando, eles falam, não, a melhor coisa que aconteceu. E no seu ponto de vista lá, como é que é? Olha só, pelo que a gente tem visto até de caminho, né, do MEC nesse sentido, né, a Dani pode falar melhor do que eu, né, da próxima versão do 1.06, e recentemente o MEC criou um grupo de trabalho específico para pensar o diploma digital para os cursos técnicos. Cursos técnicos tem tanto nas instituições básicas, né, instituições escolares, que são os colégios, que tem o técnico integrado ao ensino médio, ou concomitante ao ensino médio, ou ainda subsequente ao ensino médio, como aquelas escolas que só têm o técnico, e muitas instituições de ensino, por meio de alguns editais que o MEC baixou, de 2018 para cá, também ingressaram com cursos técnicos. Então, você vê, está na graduação, tá já se discutindo aí, já está no stricto sensu, mestrado e doutorado, 1.6, e já né? tem grupo de trabalho para o técnico, gente, não tem volta mesmo, não adianta mais espernear. Né, agora é se capacitar, né? Agora é se capacitar, agora né? é isso, então eu vou agarrar, vou entender esse negócio, né? Vou me apoiar com um sistema que realmente me apoie, que dê suporte e vamos embora. Que legal, perfeito. Dani, quer... Sim, até como você falou ali, né, Vitor? Antigamente a registradora ela recusava o malote, enviava de volta, aí você tinha que fazer os ajustes, gerava todo aquele documento, enviava de novo o malote. E o MEC, através do diploma, ele já possibilitou outras coisas, como o XML da anulação, o XML da fiscalização. Ou seja, hoje a minha registradora, ela recusa o documento, comunica, você em 10 minutos anula aquele diploma, faz as correções que precisa e emite novamente e envia para assinatura. Então, Legal. esse processo, ele ficou muito mais rápido e ágil tanto para quem expede quanto para quem expede e registra. Depois de assinado, o aluno ficava esperando vir pelo correio, ele já tem em tempo real ali o próprio link público que ele pode acessar e baixar o XML, baixar o RVDD dele. Então, assim, todo o processo ficou mais rápido. Até como a Fernanda disse ali, né, a questão da 1.6 que está sendo estudada, que é para vir realmente o stricto sensu, mas o MEC ele tem até pensado em, para os colégios, já colocar o próprio histórico do colégio como digital. Porque quando esse aluno for para uma graduação, é só importar esse histórico, ao invés de ele ir lá levar aquele histórico, correr atrás. Então, assim, pelo que nós estamos vendo do andar das coisas, digitalização não tem mais volta. Não tem, né? Não... Isso. É isso aí. E como complementando ali o que a Dani falou, né? Nós hoje, dentro da família diploma digital, se a gente pensar assim, né? Porque o diploma digital a gente fala uma coisa, mas na verdade é uma família. Falamos do histórico digital, que faz parte do documento do diplomado, depois é encapsulado lá dentro do documento diplomado, mas nessa mesma sequência, aí nós temos o arquivo de fiscalização, né? Temos o arquivo de anulação e temos ainda o currículo digital, né? Então é o MEC eu não digo nem cercando, né? Mas se alimentando das informações necessárias para ele fazer o controle e a gestão do ensino superior no Brasil, né? E acho que você me fez lembrar de novo, desculpa, sei que a gente já, né? Não, imagina. Terminando o nosso bate-papo,
Mas uma coisa que eu vejo muito do lado da consultoria, né? Auxiliando algumas instituições que têm muitos cursos de pós-graduação. Gente, vocês não têm ideia de quantidade de diploma falso. Então, o digital também vem para minimizar isso. Perfeito, Tem perfeito. muito diploma falso. E acho, complementando, acho que colocar o ensino médio, o histórico do ensino médio digital seria assim o melhor dos mundos, porque hoje a gente também tem muito aluno ingressando no superior com históricos falsificados, né, do ensino médio. Então acho que assim, Eles nem sabem. é Eles nem sabem, viu? às Eles ficam vezes sabendo depois que não vale. isso, exato, fazem aqueles supletivos e emitem um papel, mas chega lá aquele papel não tem validade, né? Então acho que assim é um caminho interessante, é um caminho importante, dá um pouco mais de trabalho no início, mas nós, empresas de desenvolvimento de sistemas, estamos aí para resolver problemas, né? Então, a gente precisa encarar de frente essas necessidades para poder a gente melhorar o serviço de quem está utilizando o sistema e o cliente do nosso cliente, que no caso é o aluno. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Pessoal, infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Realmente passou muito rápido. Foi muito legal essa conversa. Acho que a gente pode, né, vamos marcar outros podcasts nesse sentido. Fernanda, muito obrigado aí por expor todo esse teu conhecimento, né? Foi muito importante para a nossa atividade de hoje. Dani, obrigado por ter vindo aqui falar um pouco da qualidade de todas essas dificuldades que te fizeram, né, crescer ali no conhecimento na área de educação. Acho que esse é o caminho. Eu acho legal da EduSoft ali, é que em 2 anos que eu estou ali, eu saí de alguém que não sabia nada da área da educação para alguém que já está entendendo muito bem do diploma. Então, a gente vê não só o que a EduSoft faz dentro da EduSoft, mas dentro das instituições que ela atua. Porque se eu, sem trabalhar numa instituição, conseguir realmente aprender essa área, fazendo os testes de qualidade, com certeza o sistema ele também é muito bom para quem está atuando lá dentro no dia a dia. Legal. É importante esse feedback também interno, né? Legal. Perfeito. Fernanda, muito obrigado. Até a próxima, né? Até. Parabéns pelo aniversário, pelos 40 anos. Meus parabéns, pessoal. Perfeito. Muito obrigado aí por essa parceria que a gente tem. Vamos continuar tendo aí por muito tempo. Obrigado. Tchau. Perfeito, pessoal. Então, finalizamos aí mais um podcast da EduSoft. Obrigado aí pela participação de todos que estão aí nos acompanhando e até a próxima.